Por que que quando você transforma a sua energia em trabalho e transforma o seu trabalho em dinheiro fiat, que é o nosso real, você não tem o seu trabalho recompensado da melhor forma ou valorizado da melhor forma pelo sistema, vamos dizer assim. E quando você transforma a energia em trabalho e o seu trabalho em Bitcoin, você sente que o seu trabalho está sendo mais valorizado. Por que você acha que o Bitcoin segura esse valor do seu trabalho? Tem uma espécie de regra econômica muito legal, que é a seguinte, chama assim, né? Alto stock to flow cria bons bens monetários. O que isso significa? Essa coisa O estranha, essa stock to flow fórmula. você vai ter que explicar pra gente. Exatamente. Stock to flow é basicamente uma fórmula que a gente tem que é basicamente a gente divide a quantidade total de um ativo pela sua produção anual. E com maior for esse resultado, e esse resultado vai ser maior, com menor for a produção anual, melhor tende a ser aquele dinheiro. Então, o que significa? O ouro. Por que o ouro tem 5 mil anos de história? A prata tem 5 mil anos de história. No Testamento, né? Tem lá falando quanto que Judas vendeu Jesus, foi por 30 moedas de pratas, por exemplo, né? Então, assim, desde aquela época funcionava com moeda, mas ainda funciona. Por quê? Porque a produção anual desses bens, ela é muito baixa em relação ao total em circulação, né? Isso nunca vai mudar. Então, a gente pode duplicar a produção de ouro, que está em 2%, vai virar 4%. Não vai ter uma grande queda, né? Em relação ao valor daquele ativo. Certo. Então, tudo no mundo, digamos, né? Que tender a essa produção anual ser muito baixa em relação à circulação, tende a ser uma boa reserva de valor. E o que aconteceu durante a pandemia? Durante a pandemia, 40% de todo dólar que existia no mundo foi imprimido naquele ano. Naquele ano. Caramba. Então, assim, é claro que foi um pico de expansão monetária atípico, né? Um cisne negro, tal como as pessoas falam. Mas isso tende a acontecer em vários momentos, né? E aí, esse que é o aspecto. Se você está usando como moeda algo cuja a produção anual é muito grande em relação ao total de moedas, o seu esforço tende a valer cada vez menos. E você pode trabalhar mais, você pode saber 5 línguas, você pode ser a pessoa mais incrível do mundo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Enquanto que se você for mais ou menos, mas tiver um ativo que tende a valorizar, o seu resultado no longo prazo tende a ser melhor. E aí isso torna o Bitcoin um ativo, o melhor ativo hoje para você transformar o seu trabalho, né? Exatamente. Em que você pode transformar o seu trabalho. Essa é uma como que é o stock to flow do Bitcoin? Exatamente isso que eu ia falar, curiosidade, né? Na história, o ouro sempre foi o ativo com maior stock to flow de todos, né? Hoje, prata tá com stock to flow de 22. O ouro sempre foi o ativo com maior stock to flow, que era 62. Mas agora, pós-halving, o stock to flow do Bitcoin tem 120. É o dobro do ouro. Se tornou agora com halving, né? Então, assim, é muito Tá. A gente melhor. vai ter uma certa quantidade de Bitcoins disponível no mundo. E o ouro, por exemplo, tem essa quantidade no mundo, mas tem a mineração de ouro. Então, esse ouro vai sendo disponibilizado no mercado e sendo comercializado. E essa é a taxa de inflação, vamos dizer assim, né? Você está querendo dizer, então, com o Bitcoin, a gente tem a quantidade disponibilizada, mas como é essa produção do Bitcoin? Isso é para sempre? Vai ter uma taxa, então, que as pessoas vão produzindo mais Bitcoin? Isso não vai fazer o Bitcoin ser diluído? Aqui é importante 2 conceitos, né, que o pessoal se confunde. Existe uma coisa que é escassez, né? E aí, a escassez, ela é definida exatamente pela essa inflação anual, digamos, né? O Bitcoin, às vezes a gente fala esses termos errados, né? O Bitcoin tem uma inflação, né? Ele tem uma taxa de aumento de produção, né? O Bitcoin também tem a sua taxa de inflação, tal como o ouro tem. Já falamos especificamente sobre isso. Mas existe uma diferença, a diferença fundamental entre o ouro e o Bitcoin é que o supply do Bitcoin é inflexível, que a gente diz, né? Nunca vai existir mais de 21 milhões de Bitcoin, né? Então, é supply inflexível e escasso. No caso do ouro, nós temos um ativo escasso, com supply mais ou menos estável, mais flexível. E aí, o que a gente, sei lá, a NASA recentemente descobriu um meteoro que tem ouro. Assim, a chance da gente explorar isso aí tá muito longe. Um asteroide, né? Tá muito longe.
Mas eles descobriram que a quantidade de ouro que tem lá, e de ferro e cobre, seria o equivalente a mais de, 5 vezes a economia da Terra. Caramba. Mas não vai ter Bitcoin lá, com certeza. Com certeza. Isso eu não vou achar lá. Né? Então, a diferença fundamental entre os dois ativos, né, é a questão da flexibilidade do total circulante, que no caso do ouro, claro que vai ser cada vez mais difícil, né? Então ele é estável, mas ainda assim dá pra achar mais ouro. Sei lá o que vai acontecer, será o que Elon Musk vai fazer? Quando o preço sobe, há o estímulo para as pessoas irem atrás de novas minas, mais tecnologia no maquinário para extrair mais ouro, você acaba jogando mais ouro. Exatamente. Ou seja, você tem uma elasticidade menor aí. Porque uma elasticidade que depende da oferta, da demanda, na verdade, né? No caso do Bitcoin, não existe isso. Não importa. Desculpa aos religiosos, mas Jesus Cristo pode pedir mais. E não vai ter. Né? Então, essa é uma diferença. O criador, quem criou, determinou isso em regra, que não ia existir mais que 21 milhões. Definiu 21 milhões em regra, E aí tem a questão da taxa de inflação, né? A do ouro, obviamente, varia, mas ela varia ali entre 0,5 e 3, digamos, né? Anual, assim, varia exatamente por isso, se o mercado de ouro tá aquecido ou não. E agora a taxa de inflação do Bitcoin tá em 0,8, né? Então, significa que no ano, nós vamos produzir 0,8%, considerando o total de Bitcoin em circulação, né? Que aí é esses 3,25 Bitcoins emitidos a cada 10 minutos. Entendi. Rafaela, como que o Bitcoin nasce? Como que surge a moeda de Bitcoin? Às vezes isso é meio mágica para algumas pessoas. Como que é isso? Então, novos Bitcoins são criados a cada 10 minutos, né? Pelo processo que a gente chama de mineração. Então, basicamente, nós temos vários computadores pelo mundo, né? Disputando uma loteria. Algumas pessoas falam que é um problema matemático difícil, mas não tem nada de difícil. É simplesmente uma loteria. Eu achava que era um problema complexo também. É loteria. É quem chuta o número mais rápido. Basicamente é isso. E aí você vai... Aquele que conseguir chutar o número certo mais rápido, vence, né? E tem o direito de registrar o seu bloco. E ao registrar o seu bloco, eles ganham Bitcoins recém-criados. Registrar o bloco seria como se o contador tivesse carimbando naquele livro. Exatamente. Essas aqui são as transações que vão entrar. Porque quando você faz uma transação, ela vai pro que a gente chama de mempool, ou memory pool, né? Então, todas as transações vão pra lá. E aí, os mineradores escolhem as transações com as maiores taxas, né? E aí, ele pega e fala assim, então esse aqui é meu bloco, essas aqui são as transações que eu quero. Existem, por exemplo, alguns mineradores filosóficos, que a gente chama, né? Que, por exemplo, não querem minerar os que têm os originals, porque são contra, né? Então, assim, os mineradores podem escolher os blocos, digamos, né? Claro que o incentivo econômico acaba falando mais rápido e a maior parte deles escolhem os que têm as maiores taxas, né? Mas aí eles escolheram, montaram o bloco deles e aí ganharam a loteria e aí registram o bloco deles. E por dar poder computacional, as ASICs custam muito caro, a energia custa muito caro, hoje é muito difícil minerar, eles ganham Bitcoins recém-criados, né? E aí o Satoshi também definiu que sempre, mais ou menos, a cada 10 minutos, né, novos blocos serão encontrados. Então, se tem muita gente, a dificuldade da rede aumenta. Se tem pouca gente, a dificuldade da rede cai. De forma que, né, essa loteria sempre sai um resultado a cada 10 minutos. E aí nós temos, né, essa definição. No início era 50 Bitcoins. A cada 4 anos, que na verdade é 210 mil blocos, né, nós temos essa queda na recompensa. Hoje está em 3,25 Bitcoins. Então, o Bitcoin nasce, a moeda, a unidade do Bitcoin nasce a partir de uma recompensa, como uma recompensa para aquele minerador, que na verdade é uma máquina, que você falou, que está resolvendo uma loteria e quando ela encontra o número premiado, ela ganha o direito de registrar aquelas transações que estavam na rede. Então, como a registradora e pelo trabalho que ela teve, ela ganha esses bitcoins como recompensa e daí nasce o Bitcoin na rede, ele pode ser vendido ou esse minerador, que na verdade são empresas hoje, pode guardar esse Bitcoin também. Exatamente, aí vai para os mineradores e eles distribuem. How about that? All your models are destroyed, completely devastated. Bitcoin goes to the moon.